Estamos iniciando aqui a nossa live de hoje. Nós estivemos fazendo já live sobre a história política de Maracanaú e já falamos da primeira eleição em 84, da segunda em 88, da terceira em 92 e agora a quarta eleição de Maracanaú de 1996. Essa eleição, dentro da linha que já vinha se desenhando, ela contou mais uma vez com uma candidatura externa ao município, né? Isso aí já tinha começado a se desenhar com a candidatura do empresário Carlos Castelo em 92 e passou a se solidificar essa tendência com a eleição de 1996, né? Essa eleição, como vocês sabem, em 92 foi eleito o empresário Antônio Corrêa Viana Filho, numa disputa com o empresário Carlos Castelo. Só que com 1 ano e pouco de mandato, o Vianinha renunciou ao cargo de prefeito de Maracanaú e passou o vice-prefeito assumiu, o doutor Dionísio Brochado Lapa Filho, médico, que tinha e ainda tem até hoje uma entidade médica beneficente lá no distrito de Pajuçara, a ABEMP, Associação Beneficente Médica de Pajuçara, assumiu a prefeitura e terminou o mandato com todo o apoio do grupo, inclusive com alguns secretários que continuaram, outros foram indicados pelo grupo, e terminou o seu mandato não influindo de quem seria o candidato à sua sucessão. E aí retorna a candidatura do ex-prefeito Júlio César Costa Lima, que foi candidato colocando o médico que também tinha instalado uma entidade beneficente do município, a OMA, médico oftalmologista Hermínio Rezende, de família tradicional da política de Crateús. Então, a chapa foi Júlio César e Hermínio Rezende, certo? Isso levou a disputa pelo lado da situação. E mantendo a tendência, veio o delegado da Polícia Federal, Renato Torrano. Ele era do PDT. E Renato Torrano passa a fazer política em Maracanaú, a apadrinhar o grupo que era do Carlos Castelo e se viabiliza como candidato a prefeito da oposição para as eleições de 96, certo? E essa foi uma eleição muito atípica, né? Foi uma eleição muito, assim, digamos, pela própria característica do Renato Torrano, delegado da Polícia Federal, já com aquele discurso que hoje a bancada da bala usa muito, do combate à violência, do que eu vou prender e arrebentar, vou usar meu conhecimento policial, minha energia, minha força, minha coragem, porque eu sou corajoso, sou homem do embate. E isso acirrou muitos ânimos
do processo eleitoral. É tanto que nós tivemos uma eleição composta de diversas jogadas e artimanhas eleitorais, né? Casos que ficaram bastante conhecidos no município de Maracanaú, que nós vamos já adentrar. Vou chamar aqui o meu amigo Eudásio para ele dar uma palhinha aqui com a gente, já que ele participou dessa eleição, e ele dizer como é que ele viu. Depois eu faço os arremates, os causos e algumas histórias desse processo eleitoral, certo? Então, meu amigo Eudásio, o Rodrigo já está aqui com a gente, lá do Maranhão, aprendendo a história do município. Você, Eudásio, eu estava falando, você estava acompanhando, que foi uma eleição atípica, até mesmo pelas características do xerife Renato Torrano. E aí, como foi a sua participação nesse processo aí eleitoral? Na verdade, Alan, como eu te disse naquele programa da eleição em 92, eu estava saindo de uma situação do governo e indo para a oposição. Igual aquela história do marido traído, não confia na ex-mulher, não confia na mãe, então eu estava chegando na oposição, não participei ativamente da eleição diretamente, eu estava mais na linha do sindicato, que em 92, quando eu deixei os Costa Lima, eu fui me filiar ao sindicato e ao PT, então estava me firmando ainda como oposição. Eu não cheguei a participar ativamente da eleição em si, mas eu acompanhei, foi bastante atípica e assim que pesa, inclusive, também, porque eu não tinha saído completamente, de uma vez que no próprio mandato do Dionísio eu cheguei a trabalhar na casa dele como vigilante, né? Na época a gente tinha feito um curso preparatório e éramos... De 400, nós éramos 36 vigilantes que tinham feito esse curso de vigilância. E aí fomos selecionados para trabalhar na casa que era do prefeito, do Paço Municipal e outros locais importantes. Então, eu não trabalhei na casa do Viana, mas quando o Dionísio assumiu, com a renúncia do Viana, eu fui chamado, na época o Major Duarte me colocou para trabalhar na casa do Viana. Então, assim, eu estava chegando na oposição, não cheguei a participar ativamente da eleição em si. Estava começando a aprender o que era política, naquela época ainda. O que era o processo, hein, Eudásio? Exatamente, é. Aí, assim, eu sei que teve muitos falatórios, muitas conspirações e teorias de todas as montas mesmo, mas eu não posso afirmar e nem negar nada, até quando eu participei diretamente da história. Eu participei de uma lenda urbana nesse processo eleitoral, sabia? Aliás, eu faço parte de... Essa lenda foi aquela... Você é o cara que cria as lendas em Maracanaú, né? Eu não, crio uma lenda urbana sobre mim, né? Na verdade, eu acho que você é o cara que inspira as lendas urbanas em Maracanaú, né? Nessa eleição aí, eu fui colocado numa lenda urbana. A famosa lenda urbana de que tinham jogado urnas dentro da lagoa do município de Maracanã. Três urnas foram paradas na lagoa. Dentro da lagoa do município de Maracanã, né? Acredito que devia ter peixe eleitor lá, certo? Para votar, porque essa Ou então lenda... eleitor peixe. Eleitor peixe, para ser fisgado. Então eu participei dessa lenda urbana, certo? Tem muita coisa aí que atribui à minha pessoa, que são apenas lendas urbanas do processo político de Maracanã. O Eudásio, é uma satisfação, continue aí com a gente, qualquer coisa a gente retoma aí o contato, viu? Obrigado, rapaz. Certo, tranquilo. Foi continuando, essa eleição foi, como o Eudásio disse, foi uma eleição atípica. Tá aí meu amigo Vicente Paulino, o Rodrigo já entrou, Eudásio, agência Nakamura. Um abraço aí pro Sabor do Chefe. Se você ainda não almoçou,
pode pedir lá no Sabor do Chefe. É 98209-5387. 8209-5387. Hoje é bife ao molho, mas acaba logo. Peça lá no Sabor do Chefe, é muito bom. Dia de sábado eu como sempre a paneladazinha lá do Sabor do Chefe. Um abraço também para meu amigo, para minha amiga Lu Nunes, do Garajal, e do Palhacinho, seu filho, Carrapicho. Lu, não esqueça de escrever o Carrapicho no Festival Live Maracanaú. O Carrapicho aí garantir R$ 1.000 para se manter nessa quarentena. Então essa eleição, olha, depois que eu lancei o banner dessa live, já recebi várias manifestações, certo? Para você ver como foi a eleição. Conversei com meu amigo doutor Paulo Humberto Castelo Branco, que está lá em São Luís, ele era um dos coordenadores do prefeito Júlio César nessa eleição. Já conversei com meu amigo Francisco Pereira Palácio Filho, que foi vereador eleito nessa eleição, com a minha amiga Silvana Maciel, que foi vereadora eleita e apoiava Vicente Torrano nessa eleição. Ela disse que se não assistisse a live, ia assistir lá pelo canal do YouTube da TV Pitaguari. O bom dessas lives é isso. Se você não tiver tempo de assistir agora, você pode, com máximo de 24 horas, ir lá no canal do YouTube, se inscreve lá, que nós estamos precisando de 190 inscrições para completar e o YouTube liberar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube, que nós estamos querendo fazer para a TV. E você tem todas as lives lá e você pode montar. Rapaz, eu quero montar aqui uma videoteca sobre as eleições de Maracanaú para me aprender tudo sobre as eleições. Aí você pega lá, tá lá já de 84, a de 86, a de 92 e hoje à noite ou amanhã estará de 96. 4 primeiras eleições de Maracanã. Então essa eleição foi muito quente. De um lado, Júlio César Costa Lima, pelo PSDB, que ainda tinha o PSD, o PT, que continuava apoiando o PSDB, o PSB e o PTB, né? E o Júlio teve 32.534 votos. Isso dá 53,6% dos votos. Seria eleito no primeiro turno se tivesse 2 turnos. Mas não tinha, era só um. Renato Torrano, do PDT, com apoio do PCdoB, do PRN, do PL, do PRP, do PSL e do PSC, teve 22.814 votos, ou seja, teve 37,6% dos votos. Foi uma diferença de 9.400 votos. Terceiro lugar foi o Luiz Carlos Castelo Branco, do PMDB, que era médico, irmão do Castelinho, que teve só 4.369 votos, 7,2%. E vieram os demais candidatos, que naquela época era muito fácil ser candidato a prefeito, hoje é mais difícil. Município muito grande, virou metrópole, é preciso de uma boa estrutura. Naquela época as pessoas se aventuravam às vezes. Então Antônio Braz, lá da Pajuçara, foi o candidato do PFL, só tirou 279 votos. A Rose Meire era candidata do PCB. A Meirinha, mulher do meu amigo Paiva, teve 259 votos. A Silvana Rocha era do PV, ligada aqui ao professor Ari, teve 220 votos. E o Antônio Marcos teve 122 votos. Então esse foi o quadro numérico. Vamos já entrar nas histórias. Maracanaú. Não complique, rapaz. É a participação do Palácio. O Palácio fez algumas contestações que nós devemos fazer igual o Moro, deixar ele apresentar as provas do STF primeiro. Mas aí, Maracanaú, eram 21 vagas de vereador e alguns já se mantinham na eleição
outros foram adentrando. A mais votada foi a vereadora Margarete Rose, que era presidente da Câmara, numa disputa, foi presidente da Câmara na época do Dionísio. Margarete Rose era muito ligada ao Dionísio. Dionísio assume a prefeitura, Margarete Rose começa a ter bastante poder e é eleita quebrando um acordo que existia para que o presidente da Câmara fosse o vereador Jorge Antônio Costa Lima, mas com a saída do Vianinha e a ascensão do Dionísio, a Margarete era ligada ao Dionísio, e esse acordo foi esquecido, como muitos acordos da política, e Margarete Rose tinha muita força, era presidente da Câmara, e foi a vereadora mais votada com 1.387 votos, vindo logo em seguida o vereador José Firmo Camussa Neto, o atual prefeito, com 1.339 votos. A Graça Loura manteve sua liderança e sua ascensão política, sendo reeleita com 966 votos. Palácio manteve a sua força, Palácio, com 1.083 votos, certo? E aí, Raimundo Travassos conseguiu a reeleição, saindo do PMDB, tinha ido para o PDT, foi eleito com 706 votos. E alguns retornaram, se mantiveram. Então foi eleita Dorinha, lá da Pajuçara, o Valdemar, no Luzardo Viana, o Orlando Bevilacqua, do Alto da Mangueira. Ou seja, uma família conseguiu eleger 2 vereadores, Antônio Sérgio já tinha sido, e o Orlando. A surpresa da eleição, Nazareno Alves, o motorista de ônibus, funcionário da Hospital de Maracanaú, na época era motorista da empresa, foi eleito, morador do Luzardo Viana. Sargento Neto manteve a eleição. Rodrigues da Farmácia tinha sido mais votado, caiu, mas foi reeleito com 645 votos. A minha amiga Silvana Maciel, eleita pelo PDT. O Júlio César consegue eleger os 2 irmãos, Ricardo Sérgio, que não tinha tendência nenhuma para política, mas foi lá ajudar o irmão, foi eleito, e o Jorge Antônio, com 1.020 votos, reeleito. Paiva Dantas manteve a sua eleição pelo PT, com 425 votos. Professor Ari, do PV, foi eleito. Zé Almir, meu amigo Zé Almir, tinha locadora de venda de carro lá no Siqueira, foi eleito vereador. Pai do Paulo Henrique, que está aí disputando uma vaga pelo DEM. Doutor Paulo Roberto, nosso subprocurador, foi eleito vereador. E Paiva Dantas, né, Eudásio? Primeira eleição do vereador. João José vai eleito com 447 votos. Doutor Patriarca entra na política e vai eleito. E o Winston Nogueira, que participou da primeira eleição, eleito vereador, vai eleito 623 votos. Então, essa foi a Câmara, com várias personagens já conhecidas da política, outras que passaram pouco tempo e que entraram. A eleição foi bastante disputada, tanto que a diferença foi 9.000 e poucos votos. Né? Renato Torrano fez um discurso firme de oposição, ia para a briga. Aconteceram alguns problemas, nós temos um fato histórico conhecido, onde o Júlio César era deputado estadual, estava se dirigindo para a Assembleia, e lá no Zé Walter houve um acidente com atropelamento de uma babá e da filha da pessoa e de uma criança que ela cuidava. Isso gerou um fato político. Tentaram dizer que o Júlio estava dirigindo o carro, mas realmente ele era deputado estadual, com segurança, motorista. Né? O Paiva foi reeleito. Você disse a primeira eleição do Paiva, eu fiquei assim, mas foi reeleito em 96. Segundo mandato dele. Então aconteceu esse caso, foi muito explorado, né? Na época, divulgado que o Júlio César tinha atropelado uma pessoa,
matado uma pessoa, que não foi verdade, não há prova disso. O que se sabe é que era dirigido pelo motorista, né? Que isso causou alguns problemas na campanha. O clima de acirramento causou com que, nos comícios do Júlio, as pessoas usassem colete à prova de bala, para você ver o clima que chegou. Eu mesmo cheguei a usar colete, todo desajeitado, com aquele negócio pesado aqui no peito, para poder subir no palanque, né? E todo mundo preocupado com o clima que existia, que o Torrano andava com muito policial, né? Ele era um delegado federal, tinha acesso à estrutura policial, e a sua equipe tinha muito policial. Inclusive, hoje eu sou amigo de um que fazia, um ex-policial, que fazia a segurança do Torrano na época, né? Você está igual o Palácio, não foi verdade, não há provas. Rapaz, eu prefiro ficar com a versão de que não foi verdade, rapaz. Na política, você sabe, como eu já lhe falei das urnas, acontece muita coisa, as urnas na Lagoa, acontece muita coisa na política. E era uma eleição temerosa. Isso teve muitos fatos. Por exemplo, há um vigia que, à época, deu uma declaração dizendo que era o Júlio que estava dirigindo. Nós mesmos tivemos que dar segurança ao rapaz. Olha como era a situação. O rapaz, eu não sei a mando de quem, ou por quê, ou qual motivo, deu uma declaração à rede de TV dizendo que quem estava dirigindo o carro na hora do acidente era o deputado Júlio César. E, por incrível que pareça, nós ficamos com medo de esse rapaz sofrer algum problema e essa culpa do problema dele ser atribuída à campanha do Júlio César. Foi não, Eudado. E aí, nós é que tivemos que ter cuidado de garantir a segurança do rapaz que estava acusando a gente, para que não acontecesse nada com ele e não fosse colocado que tinha sido uma queima de arquivo que a gente tinha mando fazer com o rapaz, para você ver a situação, né? Foi uma loucura esse processo eleitoral. Eu lembro que no dia desse acidente, o meu amigo Paulo Humberto Castelo Branco, advogado, assessor do Júlio na Assembleia Legislativa, eu morava na Maraponga à época, eu fui acordado 7 horas da manhã pelo Paulo Humberto, mandando eu me vestir e tal, e sair porque a gente tinha que discutir a resposta para a imprensa e a questão de como ia ser contornado, e como ia ser falado no comício à noite. Eu era o responsável por essa área de crise e de articulação junto à imprensa, junto com meu amigo Antônio Augusto Coelho, né? Então, foi toda essa loucura, esse processo. Ainda veio outros casos, por exemplo, foram soltados no município panfletos apócrifos falando mal da família do Júlio, e foram soltados de avião, para você imaginar o nível da campanha que estava. Foram soltados milhares de panfletos no município, de avião, denegrindo a família do candidato Júlio César, né? Nós atribuímos ao Torrano. O Torrano atribuiu a nós com o intuito de prejudicar ele. Imagine, então, como era o nível de estratégia. Maquiavel aí estava a todo vapor. Então, nós atribuímos à campanha do Torrano o lançamento desses milhares de panfletos no município de Avião. E o Torrano alegou que não tinha dinheiro para avião, que não ia fazer aquilo, que tinha sido nós que tínhamos feito para incriminar, para colocar a culpa no Torrano.
Essa eleição também teve uma personagem muito estranha, uma personagem muito controversa, que era o pai de santo Manel da Avó, né? Manel da Avó era da Pajuçara, era um pai de santo muito conhecido, procurado pelos ricos de Fortaleza e por todo mundo. E ele gostava muito do Júlio César. E ele tinha uma foto do Júlio César na sala onde ele fazia alguns serviços. E alguém foi lá dizer que estava precisando de um despacho, bateu uma foto e levou para a campanha do Torrano. E essa foto foi amplamente divulgada, dizendo que a gente utilizava esse tipo de coisa no processo eleitoral, que o Júlio tomava banho de sangue de bode e que o Manel da Avó fazia serviço para o Júlio ganhar a eleição. E isso gerou também um panfleto muito divulgado no município, que o nome do panfleto era Show Satanás. E onde se colocou o Torrano como um satanás que tinha vindo para prejudicar o município de Maracanã. Então era um jogo de ida e vinda, de artimanhas, e que a música Show Satanás estava muito famosa pelo Chiclete com Banana, no carnaval, por coincidência, e foi... O Eudócio está querendo participar aqui, ele tá com alguma informação aqui. E isso foi um processo eleitoral muito disputado. Eudócio, Cara, eu pedi para participar aí, porque tu falou do Manel da Avó, e eu lembrei de duas coisas interessantes, sabe? Uma é que a gente sabia, embora começando há pouco tempo na política, mas a gente sabia duas coisas, que os dois conselheiros primários de primeira ordem do candidato, do Júlio, era o Manel da Avó e era tu, né? Eram os dois, era o político e o espiritual. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu não sei, eu não acredito que seja lenda porque eu vi isso. Tu acredita que eu lembrei do Manel da Avó hoje de manhã, cara? Discutindo com o Paulo Humberto, para o Manel da Avó, eu falo. Pois é. Diziam que você era o conselheiro político e ele era o espiritual, né? Do Júlio. Mas o que eu lembrei foi do fato da oposição, do grupo do Torrano, né? Naquela época, o Paiva Dantas, então, apoiando o Torrano, né? O grupo todinho da esquerda, tudo apoiando o Torrano. E aí o PT chegando no negócio e tal, querendo crescer e tal. Aí mandaram fazer, se eu não me engano, parece que foi 50 mil notas de apoio à candidatura do Torrano, né? O PT mandou fazer e tal. Aí, sabe que tem gente que gosta de chegar junto achando que, né? Torrano é o seguinte, nós somos solidários à sua campanha, nós sabemos que você está lutando contra o poder oligarca aí e tal. Então nós mandamos fazer 50 mil notas para divulgar no Maracanã inteiro. Aí, segundo as pessoas que estavam presentes nesse momento, disseram que o Torrano disse assim, rapaz, então faça o seguinte, agora sejam mais solidários ainda e paguem as notas. Torrano era seguro, viu? Pois é, então, eu pedi para entrar só porque eu desceu do nosso lado na época, né? O Júlio, pela lógica aí, ele tinha dois conselheiros, todos os dois ligados ao lado espírita, porque eu Allan Kardec e o Manel. Mas naquela época tu já estava ligado ao lado espírita? Não. Pois é, então... Porque eu me lembro de você, eu não sei se foi depois, bem depois daquela época, andando num bug de 4 rodas, mas você só usava 2 rodas. Não. Do caminho do Santo Antônio. Deixa essas histórias pra lá. Isso aí não é pra live séria, não. Pois tá, qualquer coisa dá o toque. Tá, valeu. Então, pessoal, como o Eudásio disse, para você ver, confirmando aí, o Eudásio era lá do lado do Torrano, a história do Manel da Avó, que ficou muito conhecido.
esse processo todo, essa disputa, essa briga, essa loucura, levou a com que houvesse uma eleição muito acirrada. Eu mesmo, no mercado Carlos Gereissati, no dia da eleição, discuti com o Torrano. Eu era delegado do partido, né? Antes, deixa eu historiar. Foi também divulgada a história do Torrano, de que na época da ditadura militar, ele, como delegado da Polícia Federal, tinha torturado umas freiras, que eram de esquerdas. Isso aí foi amplamente divulgado, também sem provas, né? Lógico, saiu muita coisa sem prova nessa campanha, e isso foi amplamente divulgado, e se procurou imputar o Torrano a pencha de torturador, que tinha torturado umas freiras, a Polícia Federal muito mal vista, né, por causa da ditadura militar, e isso também foi imputado ao Torrano, né? Meu amigo Wesley, que participou ativamente dessa campanha, apoiando, trabalhava junto com o Renato Torrano. E eu mesmo me encontrei com o Torrano no mercado Carlos Gereissati no dia da eleição. Ele estava lá comendo uma panelada com o Paiva Dantas e outros. E eu fui lá para ver se ele estava fazendo boca de urna, pedindo voto no dia da eleição. Quando eu entro, eu era delegado do partido, tinha uma placa aqui no peito, delegado municipal do partido. Aí o Torrano, muito irônico, olhou para mim e disse: você é o Allan Kardec, né? Você é delegado. Você andou falando muito de mim. Você é delegado, né? Delegado. Eu digo: não, doutor, isso aqui é só para eleição. Delegado e torturador é o senhor, não sou eu, não. Rapaz, esse homem veio para cima de mim. Paiva Dantas, meu amigo aí, Paiva Dantas, entrou no meio e disse: Torrano, não faça isso não, ele quer que você faça isso, ele quer que você bata nele, para eu sair daqui para lhe denunciar, ele é provocador, não faça isso não, tal. Aí o Torrano disse: olha, depois da eleição nós vamos conversar, viu? Eu digo: à vontade, doutor, tal. Minha mãe ficou morta de propala, que o Torrano tinha me ameaçado, isso é coisa de eleição, né? Mas só para mostrar como era o clima desse processo eleitoral. E aí culminou com a apuração. Apuração lá na Pajuçara, no Distrito Industrial, SESI lá. E, para quem não conhece, pessoal, nessa época a apuração era manual. As cédulas eram de papel. Então, cada partido, cada candidatura organizava os seus fiscais eleitorais. Eu que organizava os fiscais do grupo do Júlio César, dava treinamento e organizava. Você pegava um grupo de pessoas e treinava para fiscalizar as cédulas. Ficavam mesas eleitorais com 3 ou 4 pessoas, que eram os mesários, o presidente da mesa e os mesários, contando as cédulas, separando e botando no mapa eleitoral. E ficava em pé ao redor das mesas. Visualize isso numa quadra, com 20 mesas, quantidade de pessoas lá dentro. Cada partido tinha direito de indicar os fiscais para cada mesa. E ficavam as mesas, 4, o presidente e 3 mesários, presidente, secretário e 2 mesários para contar as cédulas, o presidente também contava, e ficavam os fiscais em pé, se provocando: essa cédula não tá, aí é nula, essa daí, conte essa aí de novo, eu não vi não, e ficava essa confusão, um fiscal vigiando o outro, enchendo o saco do pessoal que apurava. Então, um abraço aí ao secretário do Trabalho, meu amigo Júnior Gadelha. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez na nossa live. Fique à vontade. E ficava os fiscais lá se provocando. Nessa briga, nessa luta, aconteceu uma briga muito feia entre o Torrano e o doutor Hermínio Rezende, que era o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, onde a blusa do Hermínio foi toda rasgada,
sofreu ferimento, que o Torrano acusou que nós fizemos depois, que não tinha sido verdade, que a gente tinha rasgado a blusa, tinha feito isso. E houve uma confusão muito grande no SESI que paralisou a eleição. Por isso surgiu a lenda que a gente estava, o grupo do Júlio César estava perdendo, e com essa confusão paralisou e mudou tudo. É esse jogo da política. Mas foi uma confusão muito grande, manchete de jornal, de televisão, e houve uma paralisação da contagem dos votos, reiniciada somente no outro dia, com muita fiscalização e tudo. Certo? E aí, no outro dia, eu tive outro problema com o candidato, indiretamente com o Renato Torrano, porque ficou todo mundo proibido de entrar no SESI. Então, puxa, era 8h30 da manhã, um sol imenso, todo mundo ali do lado de fora, a polícia ia lá fechando, um tenente lá, e eu era responsável pelos fiscais, me dirigi ao tenente, que hora ia começar e tudo. Ele, rapaz, fique lá, estamos esperando a decisão do juiz e tudo. E o Renato Torrano chegou com 2 seguranças e foi entrando e tudo. Aí eu me dirigi ao tenente sempre. Quando eu era mais novo, eu era meio impetuoso, mas assim. Dirigi ao tenente, só o candidato pode entrar, mas o pessoal que está com ele não pode, não. Não, mas são policiais, eu digo, mas estão apaisando. Então eles não estão trabalhando, são cidadão normal igual a mim. Rapaz, você quer criar problema? Não, não. Eu quero que você mande sair os que entraram com ele. O meu não pode entrar, porque que ele pode entrar? Aí o doutor Geraldo ia passando, doutor Wilton, é o doutor Geraldo. Juiz eleitoral ia passando, eu chamei, doutor. Aí ele mandou retirar o segurança saíram olhando com a cara feia para mim e tal. Então a gente tinha essas besteiras, essa coisinha de provocar o outro, de ver quem era melhor. Nós, como a gente era a situação do município, às vezes a gente queria poder mais do que os outros. Isso é verdade, é um erro, mas era verdade. E essa eleição aconteceu muito isso, muita disputa. E no fim, eles contestaram, foram para a justiça, mas o resultado nunca foi, não tinha, realmente não houve. Houve artimanhas políticas, houve jogo político, houve o jogo de poder como tem em toda eleição. Mas crimes eleitorais, irregularidades de apuração, não, isso é lenda. É igual a história de eu ter jogado as 2 urnas dentro da lagoa. É igual a história do meu amigo Sargento Neto, que passou um tempo dizendo que tinha sido prejudicado por mim, porque a apuração encerrou às 5 horas da tarde, quando o Viana foi eleito. E o Neto estava à frente do Antônio Sérgio. No outro dia de manhã, quando reabriu, o Antônio Sérgio passou e tomou a vaga do Neto e se colocou que tinha sido eu que tinha articulado. Quem me dera ter esse poder, eu estava hoje articulando, eu estava já aposentado, ou talvez já tivesse encerrado minha carreira na Barra. Mas isso é a eleição, são as histórias eleitorais que nós temos no nosso município. E essa eleição foi uma das mais acirradas desse aspecto de confusões, de acusações, de jogada de bastidores, de jogadas sujas. Realmente foi uma eleição cheia de panfletos, cheia de denúncias apócrifas, muita coisa. Foi um processo eleitoral muito acirrado, né? Que, pelo próprio espírito do candidato Renato Torrano, que era muito acessível a provocações, se ele fosse provocado, ele respondia na hora, tal, e a gente sabia dessa personalidade dele, né? Claro, a gente tem que estudar o adversário, e a gente utilizava muito isso para que ele cometesse erros, tomasse
decisões precipitadas, e isso ajudaria a com que a gente conseguisse garantir a vitória na eleição, como aconteceu, né? As brigas, essas coisas faziam era acirrar mais, dar mais força para o nosso militante, mais força para os nossos candidatos, para o nosso pessoal, né? Às vezes o adversário vai muito forte para cima e ele esquece que isso pode fortalecer mais as bases que ele está querendo destruir, né? Em vez de enfraquecer as bases, ele fortalece mais. Bolsonaro usa muito isso. Quando começam a bater muito nele, suas bases, mesmo divergindo, se unem para fazer a defesa, né? É aquela questão de que às vezes é melhor você deixar uma saída para o adversário, já que até um rato sendo acuado por um leão, se ele não tiver nenhuma saída, ele se defende, ele ataca, ele vai para cima, dá uma zunhada no focinho, tenta qualquer coisa, né? Então, foi essa eleição. Foi uma eleição das mais disputadas e mais acirradas do município de Maracanã, né? Espero ter contribuído para a história do processo eleitoral. Aqueles que divergem de mim, pesquisem e tragam novos dados. E não adianta ficar só no eu acho. Acho que foi assim. A história não se faz com eu acho. A história se faz com dados, relatos de quem participou. Isso é que constrói a história, né? Então, eu, quando falo de uma história, é porque eu participei. Quando eu não participei, eu faço como eu fiz aqui em alguns casos. Foi, foi falado, não teve provas, não foi comprovado, né? Não é um fato concreto. Então, é dessa forma que eu busco conduzir os debates e as minhas lives referente à história política de Maracanã. Eu e meu amigo Eudásio estamos terminando hoje um projeto que a TV Pitaguari vai lançar. Acredito que até quinta-feira a gente deve começar, que é Coronavírus e o Novo Mundo, e as relações do Novo Mundo. Nós vamos ter vários temas e convidamos várias pessoas da área para fazer lives comigo e com o Eudásio aqui na TV Pitaguari. Amanhã nós já devemos estar lançando o projeto completo, certo? E também, até sábado, nós devemos estar lançando o concurso cultural TV Pitaguari, onde nós vamos divulgar os vídeos de pessoas do município, do Brasil, que queiram mandar, vamos dar os temas e vamos informar as premiações também. Tudo é uma forma da gente manter a TV Pitaguari dentro da sua casa, lhe ajudando na quarentena, lhe ajudando a entender o novo tempo que nós estamos passando e lhe ajudando a ter esperança, porque com fé em Deus e muita disciplina, fique em casa, nós vamos conseguir sair dessa pandemia que se instalou no mundo. Um abraço e muito obrigado.